As histórias do velho urso. Era uma vez um carvoeiro que se chamava Jeromir. Ele era alto como uma árvore e muito forte. Seu filho se chamava Josa, mas Josa era pequeno e não era nada forte. E isso deixava o velho Jeromir muito triste. Às vezes ele coçava a cabeça e suspirava. Bem, eu não sei o que será de você. Como é que quer se tornar um carvoeiro? Você é muito pequeno e não é nem um pouco forte. Quem é que vai carregar as suas árvores? Isso também perturbava muito o pequeno Josa, quando seu pai ficava triste, já que eles pertenciam um ao outro. Mas quando a gente passava pela clareira, onde os dois viviam, e via os dois deitados na grama, pegando o sol nas pernas, até se podia imaginar o quanto a vida deles era boa. Passaram-se muitos dias. O sol brilhava, a chuva caía do céu. Mas Josa não crescia e não crescia. Mas Josa tinha um amigo, que era um pássaro. Quando um dia o pássaro viu Josa chorando, perguntou: Chorando. Estou triste. Eu não posso me tornar um carvoeiro. Não posso carregar árvores e os meus ombros são muito estreitos. Mas isso não é motivo para você chorar. Disse o pássaro, e isso lá era verdade. Então, ele deu a Josa um violino de presente, um violino encantado. Tão pequeno quanto um fiapo de grama, e as cordas tão finas como se fossem transparentes. Ele ensinou Josa a tocar uma música.
A música era tão bonita que toda a floresta ficou em silêncio. Quando tocar essa música, todos que a escutarem se encantarão. Então eu posso encantar o mundo todo com ela? O mundo inteiro. Também as pessoas? Sim, também. E também faz ficar forte. Todos que escutarem a música ficarão maiores e fortes. E eu também. Você não. Se você fosse forte, não poderia mais tocar. Então eu prefiro tocar o violino. E o pássaro ensinou Josa a tocar a música de trás para frente. Tocar de trás para frente era difícil e soava estranho. Às vezes a gente precisa disso. Quem escutar isso ficará menor, até ficar tão pequeno quanto uma pata de mosca. Eu também poderia tocar essa música para a lua. Ela também ficaria maior ou menor? Sim, mas você precisa achar o caminho até lá. Teria que ir até o fim do mundo, até lá onde a lua toca a terra, para ela poder te ouvir. Eu vou encontrá-la. Aí meu pai vai poder vir daqui e ficará feliz por saber que aquele sou eu e que eu consegui. E Josa ficou treinando sua música durante 7 dias, de frente para trás e de trás para frente. Então, Josa falou para o seu pai. Por favor, deixe eu ir embora daqui e sempre olhe para o céu, pois eu vou enfeitiçar a lua para você. Com este violino. Então você vai poder dizer para todos, é o meu filho Josa quem sabe fazer isso. Está bem, meu filho. Vá que eu o espero aqui. Mas você também pode voltar. Eu estarei sempre em casa. E Josa tocou mais alguma coisa para o pai. O velho Jeromir sentiu uma tal força dentro dele que já não era mais tão ruim o seu filho estar partindo. Na manhã seguinte, Josa se pôs a caminho. Mas logo seus pés começaram a doer. Então ele se sentou na grama, pegou o seu violino e tocou, bem baixinho, só para si. Mas lá estava uma formiga que estava ouvindo. Ao ouvir a música, ela começou a crescer, ficou até maior que o próprio Josa. Que sorte! Vamos viajar juntos. A 2 fica mais fácil. E então ele subiu nas costas dela e os dois continuaram seu caminho.
Josa colocou um musgo no ouvido da formiga, para que ela não crescesse mais ou diminuísse, caso ele tocasse, e o vento espalhasse seu som. Camponeses que plantavam batatas no campo, às vezes escutavam 2 ou 3 sons maravilhosos trazidos pelo vento. Então, eles sentiam uma força enorme dentro deles, mas não sabiam de onde ela vinha. Se escutavam mais, então cresciam. Alguns também ficavam menores quando ele tocava de trás para frente. Até hoje a gente pode notar isso. Em toda a parte, existem pessoas maiores e outras menores, mas o caminho até a Lua não era fácil de se achar. As pessoas riam quando Josa perguntava por ele. Às vezes, também mandavam Josa na direção errada, só para se divertir, passando por aqui e acolá. E assim, Josa, certo dia, passou por uma casa. Lá moravam um pobre diarista e sua mulher. Eles não possuíam nada, além de uma pequena gansa que diariamente punha um ovo. Muito pouco para 2 pessoas. Josa bateu na porta e perguntou pelo caminho da Lua. Ah, o que me valem 1000 caminhos para a Lua, se minha gansa só bota um ovo por dia? Antigamente eu sabia o caminho até lá, mas aí veio a miséria e eu acabei esquecendo. A gansa estava lá fora, procurando comida. E então, Josa tocou a música para ela. E a gansa começou a crescer, ficou grande e redonda. E o homem ficou tão feliz que lembrou novamente do caminho. Vá para lá, passando por ali, por ali. Você tem que ir até o milharar, depois perguntar novamente. E quando Josa chegou ao milharal, onde o caminho bifurcava, ele encontrou uma mulher que tinha uma cabra. A mulher era muito pobre e tudo o que ela possuía era essa cabrita. E quando ele perguntou pelo caminho da Lua, ela respondeu: O caminho que vai para a Lua? De que me adianta saber o caminho da Lua se eu passo fome? Sim, antigamente eu sabia o caminho. Mas aí chegou a miséria e eu esqueci o caminho. Veja a minha cabrinha. Não dá mais leite. E então Josa tocou para a cabrita. E ela cresceu. E deu novamente muito leite, e a miséria teve fim. E a mulher lembrou-se novamente do caminho para a Lua. Segue por ali adiante, dobre à direita e vai chegar no milharal. Lá pergunte novamente. Chegando ao milharal, Josa não encontrou ninguém. Somente um simples cavalo. E Josa perguntou a ele sobre o caminho. Pra mim, tanto faz. O caminho para a lua ou para o sol? Eu quero é morrer. Morrer. Como assim? Você é grande e forte, tem bastante comida e o sol para esquentar as suas costas. Mas o camponês bate em mim. Ele coloca o dobro da carga nas minhas costas porque acha que eu não sinto nada, mas eu sinto tudo.
Pode acreditar em mim. Então, Josa tocou a sua música encantada de trás para frente. E o cavalo começou a diminuir e ficou muito feliz. Mas se eu pensar direito, consigo me lembrar novamente do caminho para a Lua. É que todos os caminhos vão dar na Lua. Você só precisa seguir sempre em frente e nunca deve desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E assim chegará no final do mundo. Atrás da floresta tem a água de onde a lua sai todas as noites. É sim, é lá mesmo. E Josa continuou cavalgando na sua formiga e chegou à terra dos Montes Azuis. Lá as pessoas o estranhavam, pois ele nunca havia estado ali. Eles escutavam quando ele tocava e cresciam. Ou então diminuíam. E em pouco tempo, Josa ficou famoso e todos o conheciam, fossem aldeias ou cidades. E não demorou muito, o rei dessa terra ficou sabendo do menino com seu violino mágico. Quem o escuta começa a crescer sem parar. E se ele não parar? A gente continua crescendo. Então tragam ele. E como todo mundo sabe, um rei sempre quer ser maior. Os mensageiros trouxeram a resposta de Josa. Ele não gostava de reis, e filhos de carvoeiros não se deixavam nunca mandar por rei nenhum na face da terra. E o rei ficou furioso. Então tragam-no à força. E quero que seja agora. E enviou os soldados azuis que deveriam prender Josa. E logo eles o encontraram. Josa tirou o musgo do ouvido da formiga e tocou a sua música. A formiga ficou maior ainda e saiu num galope só. Mas também os cavaleiros azuis não eram bobos. Eles esporavam seus cavalos e chegavam cada vez mais perto. Aí, então, Josa parou e começou a tocar a música de trás para frente. E quanto mais os cavaleiros se aproximavam, menores eles ficavam. Ficaram do tamanho de olhos e pernas de moscas e se perderam na grama. Mas um deles não ficava menor de jeito nenhum, por mais que Josa tocasse. Ele era surdo. Seu cavalo ficou tão pequeno que sumiu. Assim como a formiga. Então, o azulão se aproximou. Dominou Josa e o levou à presença do rei. O rei mandou trancar Josa na sala de música.
E quando todos estavam dormindo, ele fechou todas as portas e janelas, pois não queria que ninguém escutasse a música encantada. E apenas ele queria crescer, e crescer cada vez mais. Queria ficar o homem mais alto do seu país e do mundo todo. Andy, toque! Mas Josa começou a tocar a música de trás para a frente. O rei começou a sentir um formigamento, mas achou que era da mágica. Só quando a coroa começou a ficar grande demais e a cair sobre suas orelhas é que ele começou a perceber. Mas aí já era tarde demais. E Josa continuou a tocar, e o rei ficava cada vez menor. Começou a andar feito uma mosca sobre as pontas da coroa. Quando ficou do tamanho de uma pulga, caiu de cima de uma esmeralda e sumiu para sempre por uma fenda no chão. No dia seguinte, houve um grande tumulto no palácio. Todos corriam de um lado para o outro, procurando o rei, na esperança de não achá-lo e se tornar rei. Ninguém prestou atenção no pequeno garoto com seu violino. E Josa passou pelo guarda do palácio sem ser visto. E continuou seu caminho através do reino das montanhas azuis, tocando a sua música. E fez os pobres ficarem ricos e os ricos um pouco mais pobres, os fracos fortes e os fortes um pouco mais fracos. E finalmente chegou no fim do mundo. E lá ele ficou. E quando a lua passava, Josa tocava. E a lua ficava grande ou pequena. E o velho Jeromir via lá na sua floresta e sabia que era seu filho Josa que fazia aquilo.